levaremos a efeito as vendas no terceiro Ocean Velocity Sale. E agora, nessa abertura da programação, nós vamos acompanhar mais uma palestra, uma palpitante palestra do Dr. Antônio Bacilla, da Organat, a exemplo do que tivemos ontem. Ontem falou-se aí da energia do cavalo e hoje nós vamos falar do crescimento, nós vamos ouvir, quem vai falar é ele, do crescimento sustentável, otimizando aí o desenvolvimento dos produtos. Dr. Antônio Bacilla, um grande prazer, grande satisfação tê-lo aqui mais uma vez e nos enriquecendo com seus conhecimentos. Fique à vontade, a palavra é sua e logo após a sua palestra nós iniciaremos o leilão de hoje com produtos de gerações 2018, 2019, bem crescidos, e é bom que seja, e depois as doadoras, as maravilhosas reprodutoras do leilão. Doutor Bacilla, a palavra é sua. Obrigado, Nilson. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pelas palavras. Ontem foi um prazer, foi uma felicidade muito grande poder transmitir a vocês todos um pouco daquilo que a gente tem de conhecimento a respeito da criação e dos cavalos. E hoje a gente vai tratar do crescimento sustentável. A palavra sustentável está em moda, né? Tudo tem que ser sustentável. Então, o crescimento dos cavalos também tem que ser sustentável. O crescimento sustentável vai otimizar o desenvolvimento dos potros, por favor, próximo slide. E a grande... Próximo slide, por favor. A grande finalidade de se ter um crescimento sustentável é proporcionar aos potros condições de desenvolvimento para que, quando adultos, eles possam desempenhar eficazmente as funções a que foram determinadas. Corridas, vaquejadas, provas de tambor, baliza, enfim, todas as atividades esportivas a que eles foram preparados. Então, é importante um crescimento sustentável para que isso lá no futuro possa acontecer de uma forma bastante satisfatória. Próximo slide, por favor. O crescimento sustentável, ele começa na gestação. Por favor, a imagem ela está fora. Vamos falar um pouquinho da gestação. O crescimento sustentável deve começar na gestação das éguas. A gente deve pensar que existe uma época de cobertura, uma época de parição, e é muito importante que, como eu ouvi ontem aqui, assim, potro bem nascido é um potro nascido lá pelo mês de julho, agosto, não é? Mas a gente tem que pensar também que o bem-nascido não é só nesses meses. O bem-nascido está relacionado também com aquilo que a égua tem para se alimentar, aquilo que ela teve nos últimos 3 meses de gestação, para que, ao nascer, esse potro esteja em perfeitas condições e bem desenvolvido. Então, quando a gente fala dessa forma, pensamos que existem regiões no Brasil que no mês de maio, junho, julho, agosto, tem chuva. É o caso do Nordeste. Tem chuva, tem pasto, tem boas pastagens. Isso significa uma condição de alimentar melhor essa égua no terço final da gestação. Por outro lado, na sequência, esse potro nasce e já aos 90 dias ele já está comendo, ele precisa ter também um pasto bom. Enquanto que no Brasil Central, nesses meses, não tem pasto, é seco. Então, a gente tem sempre que pensar, planejar o nascimento de acordo com aquilo que se pretende. Ter o terço final da gestação rico em alimentos e ter os 3 meses também, e na sua sequência, uma boa alimentação para os potros. Próximo slide, por favor. O objetivo, então, desse planejamento é justamente o que eu acabei de dizer. Preparar a égua para que ela possa ser bem nutrida e gestar e parir um potro com qualidade. Próximo. Próximo slide.
terço final da gestação é onde acontece 70% do desenvolvimento do feto. O potro pode ganhar até 500 gramas de peso por dia nesses últimos 3 meses. Então, a evolução do feto nesse terço final da gestação é assim, fenomenal, é imensa. Nesse momento, o que acontece? Temos que pensar na nutrição da égua. Ela tem que ter uma nutrição com maior qualidade e um aporte de proteínas também, um aporte proteico também muito melhor, para que ela possa não apenas gestar, desenvolver esse feto, mas também se manter em bom estado até a aparição. Certo? Próximo. Perdão, amigos, só um pouquinho, está voltando a imagem. Bom, como nós íamos dizendo, enquanto vem a imagem, vamos lembrando aqui do que nós podemos ir falando a respeito. Nesse terço final da gestação, quando falávamos da nutrição, da importância dessa nutrição, se isso não for muito bem observado, a aparição nós poderemos ter potros fracos e potros até com problemas ortopédicos, o que não é nada desejável. Então, é muito importante pensar nesse terço final da gestação, na nutrição da égua, para que ela tenha condições de desenvolver de uma forma adequada aquele feto e esse potro nasça perfeito, nasça em condições. Após isso, o que é importante? O colostro. O colostro é o primeiro alimento disponível para o potro. Quando ele nasce, em 2 horas ele deve estar pronto, em pé e mamando. O colostro é um alimento importantíssimo, muito rico em imunoglobulinas, em algumas vitaminas, em proteínas. E ele tem uma função muito importante, que é uma função laxativa, ou seja, a possibilidade de expulsar o mecônio, limpar, então, o intestino. Ele tem uma função imunitária, porque é rico em imunoglobulinas, IgG, IgM, IgA. Por sinal, a IgA não é absorvida, mas ela é importante porque ela está presente no intestino. Então, essa função imunitária é a primeira barreira que o potro recebe às bactérias. Ele nasce num ambiente, normalmente, um ambiente contaminado, ele não está no hospital. Ele está na cama da cocheira, ou ele está no pasto, em meio a fezes, a feno, a cipilho. Não é um ambiente isento de germes, de bactérias. Então, ele está suscetível, ele está pronto a receber essa carga de bactérias, e se ele não tiver logo uma defesa, um sistema imunológico já trabalhando, ele poderá ser acometido de doenças respiratórias, doenças intestinais, ele poderá até morrer. Então, essas imunoglobulinas que estão presentes no colostro são fundamentais para já fazer a proteção da saúde desse potro, fazer com que o sistema imunológico já esteja ativo. Esse colostro também é rico em vitaminas, com exceção de vitamina A e E, que eventualmente deveria ser suplementada ao potro, caso haja uma deficiência, uma necessidade. E também o selênio. As vitaminas A e E, porque elas não são transferidas para o potro através da placenta. O selênio também é muito importante. Pode ser que haja necessidade de suplementar, caso a égua seja deficiente em selênio. Então, temos que pensar assim: colostro, muito importante para a proteína que ele contém, as imunoglobulinas que ele contém, e também pelo seu poder energético. Não é? O potro mamando o colostro, ele vai se desenvolver muito bem, vai estar protegido logo nessas primeiras horas. Após isso, o potro
lógico que essa fase de colostro vai passar e ele vai estar ingerindo o leite. O leite, durante os 3 primeiros meses, ele é fundamental, ele é capaz de suprir todas as necessidades do potro. É sempre bom observar se ele está mamando adequadamente, se a égua tem leite suficiente. E isso a gente consegue observar da seguinte forma. Se vocês percebem que o potro toda hora está tomando água, fica lá 30 segundos, 1 minuto ingerindo água, é porque a égua tem pouco leite. Porque se a égua tiver leite suficiente, ele nem precisa tomar água, ele vai na água para brincar. Mas se ele fica bebendo água, é porque há uma insuficiência da produção de leite dessa égua. A outra coisa muito importante que tem que ser observada é se esse potro está mamando e está esgotando o úbere, se não está deixando leite no úbere. Porque isso pode provocar uma mastite e, consequentemente, estragar ou prejudicar o úbere dessa égua e comprometer até próximas lactações, né? Então, é muito importante observar esse aspecto. Já pelo 10º dia de idade, o potro começa a ter interesse em mordiscar algum grão, algum feno, alguma ração. Então, é importante que se permita que ele faça isso, mas ele não deve ter acesso à ração da égua, porque é uma ração que não é específica para aquela idade do potro. Ele pode ter acesso, sim, a alguma coisa de grãos, a uma raçãozinha, se ele quiser comer, mas uma ração própria para potros. E feno também. Isso tem uma importância muito grande. Porque ao ingerir alguma coisa de grãos, logo a partir do 10º dia, esse potro vai estar desenvolvendo o seu sistema digestivo. Seu intestino, seu estômago. E fazendo esse desenvolvimento, ele vai começar a colonizar o intestino, e aí vem a parte melhor da história, colonizar com bactérias benéficas. Ele vai estabelecer a microbiota intestinal, que é fundamental para todos os indivíduos e para nós, inclusive. Por sinal, vou contar para vocês uma coisa. Há mais de 20 anos que nós, da Organat, estamos falando em probióticos. Estamos falando em bactérias. Eu posso dizer tranquilamente que fomos pioneiros nesse assunto. Há mais de 20 anos, ou 25, 26 anos, nós pregávamos que isso era muito importante para as vacas, fornecimento de probióticos. Agora, recentemente, há 2 semanas atrás, aconteceu no Rio de Janeiro um congresso de médicos, Congresso Brasileiro de Oncologia, onde foi apresentado um trabalho mostrando a importância da microbiota intestinal na prevenção e no tratamento do câncer. Cara, isso não é fantástico? Me arrepia. Me deixa até emocionado. É uma coisa maravilhosa. Então, uma vez que o potro começa a ingerir esses grãos, ele está, ao mesmo tempo, desenvolvendo essa flora bacteriana no intestino delgado e no intestino grosso, que vai permitir com que, mais cedo, ele comece a ingerir fibras. E por quê? Podia passar os próximos slides, se você consegue? Eu vou te dizer até onde. Vai por mais um. Aí, paramos aí. Obrigado. Então, a partir do momento que ele está ingerindo alguma coisa de grãos, ele começa a desenvolver essa flora, essa microbiota intestinal. E lá no intestino grosso, isso vai ser muito importante, como foi dito ontem aqui na mesa pelo Rodrigo. É o Rodrigo ou o Rogério que estava aqui? Rodrigo. A importância da fermentação. Isso de fato é uma verdade. Essas bactérias que estão presentes no intestino grosso,
elas têm a função de fazer a digestão da fibra. Em primeiro lugar, ingerir fibra para o cavalo é importantíssimo, é muito importante. É uma forma de você prevenir cólicas e outros problemas digestivos. Mas essa fibra tem que ser digerida, senão não serve para nada. E ela é digerida pela ação das bactérias que estão presentes no intestino grosso, que ao digerirem essa fibra, acabam até produzindo energia, aquilo que nós falamos ontem e que é tão importante para o cavalo. No intestino delgado, essas bactérias têm um papel fundamental, porque existe ali uma população bacteriana imensa, bactérias benéficas e bactérias patogênicas, na proporção de 10 bactérias benéficas para uma bactéria patogênica, uma só, 10 para 1, mas essa uma é poderosa, poderosíssima. Essa bactéria patogênica é representada pela Escherichia coli, por salmonelas, e as bactérias benéficas, principalmente, são os lactobacilos. Lactobacillus e bacila. Veja que a gente tem uma familiaridade com isso. Então, é muito importante que haja esse equilíbrio, porque a mucosa intestinal é a superfície de absorção de todos os nutrientes. Está me avisando que só tem 15 minutos, mas eu vou atrasar. A bactéria intestinal, a flora intestinal, é super importante porque ela protege a parede do intestino, e pela parede do intestino é que se dá a absorção dos nutrientes. Para que isso aconteça, essa mucosa intestinal, essas vilosidades, essas criptas do intestino, têm que estar íntegras, para que seja uma boa superfície de absorção. Eu vou dar um exemplo aos mais velhos, são poucos, né? Os mais velhos na escola, como é o meu caso, usávamos caneta tinteiro. Você estudou com caneta tinteiro, Nilson? Só na Bic? Não. Meu tempo era na caneta tinteiro. Então, nós tínhamos sempre junto um papelzinho que chamava-se mata-borrão. Pingou muita tinta no papel, pegava o mata-borrão, colocava em cima do papel e absorvia aquele excesso de tinta. A mucosa do intestino é isso. O que cai ali, ela absorve. O que é bom e o que é ruim também. Para que haja essa absorção dos nutrientes pela mucosa intestinal, é importante que ela seja íntegra. Para ser íntegra, ela tem que estar protegida. Tem que impedir a fixação das bactérias patogênicas. Porque ao se fixarem, elas deterioram, elas machucam, elas estragam a mucosa do intestino, que passa a não ser uma perfeita superfície para absorver nutrientes. E todo o sistema imunológico nosso também está no intestino. Queiram ou não, o intestino é o nosso coração. A partir dali nós temos saúde. Enfim, é importante esse hábito, essa possibilidade do potrinho começar a ingerir alguma coisa de grãos, porque ele vai logo estabelecer essa microbiota no intestino delgado e no intestino grosso. Próximo slide, por favor. Tá bom, deixa aí. Não vi que você já tinha mudado. É importante também que o potro tenha na sua alimentação, à sua disposição, para que consuma, se tiver vontade, suplementos minerais e proteicos, principalmente cálcio e fósforo, zinco e cobre e proteína. E é muito importante que o potro tenha isso ao seu dispor. Próximo slide. Temos que prestar também muita atenção no seguinte: muita energia, muita proteína na ração pode acelerar o crescimento. Crescimento acelerado significa risco de doenças ortopédicas. Então, quando a gente fala, temos que ter energia, tem que ter proteína, tem que dar mais aminoácidos, sim, com equilíbrio, sempre com equilíbrio. Da mesma forma, falta de cálcio, falta de fósforo, falta de zinco, falta de cobre, pode levar a um baixo crescimento, um baixo desenvolvimento. Então, é sempre importante consultar um veterinário, consultar um nutricionista, e a Organati tem uma equipe mestre nesses assuntos para orientar o criador
a respeito de como usar e o que utilizar todos os produtos. Próximo. No pré-desmame, nós temos que pensar logo em como fazer. Isso é um planejamento. Nós vamos desmamar o potro aos 6 meses e, antes disso, nós temos que evitar o máximo de estresse possível. A partir dos 90 dias, o leite já não é mais suficiente para nutrir o potro, já não vai transferir a ele todas as suas necessidades, não vai suprir as necessidades. Ao desmame, aos 6 meses, o leite praticamente significa muito pouco para esse potro. Então, ele tem que estar ingerindo uma quantidade de ração suficiente para ser desmamado, para que ele não sinta o estresse de uma desmama, para que ele possa continuar o seu crescimento. Próximo. Próximo. Então, é importante que a gente consiga... Volta um, por favor. Volta, aí. Importante que a gente consiga ter uma ideia exata de que o potro está se alimentando, de que ele não tem nenhum desequilíbrio, de que ele está com um desenvolvimento bom, e pensar que aos 6 meses, esse potro deverá ter e terá 80% da sua altura quando adulto. Ou seja, se ele não foi bem criado e for um potro pequeno, esta estatura dele, nesses 6 meses, será 80% do que ele vai ter quando adulto. Então, a gente tem que pensar que ao desmame ele tem que estar consumindo forragem, ração e de boa qualidade. Próximo. Próximo. Mais um. Aos 4 meses, esse potro deverá pesar aproximadamente 168 quilos e vai estar comendo de nutrientes, de alimentos, 2% do seu peso. Aos 12 meses, ele terá 320 quilos e vai receber 1% do seu peso vivo em alimentos. Essa é uma quantidade que pode ser um pouquinho mais, um pouco menos, mas nunca deve ser exagerada, nunca deve ser muito mais que isso e também nem muito menos. Próximo. Como nós estávamos dizendo, aos 6 meses ele teve um crescimento rápido, até os 6 meses, né, atingiu 80% da sua altura. Temos que cuidar com as possibilidades de doenças ortopédicas, e isso está diretamente ligado com alimentação, com nutrição, por isso tem que haver critério, tem que haver equilíbrio. Temos que cuidar com excesso de energia nessa fase, não pode haver muita energia, ele precisa mais proteína do que energia. Após os 6 meses, ele vai crescer mais do que ganhar peso, e 90% do tamanho desse potro, quando adulto, ele vai atingir aos 12 meses. Próximo. Vamos repetir aqui. Aos 12 meses, então, 1 ano, esse potro já terá 90% do seu peso quando adulto, da sua altura quando adulto. Por que eu estou dizendo isso? A gente quer muita altura, né? Nós temos produtos que fazem isso, promovem o crescimento. Honestamente, tem criadores que após os 24 meses procuram sair correndo atrás do prejuízo, recuperar o tempo perdido. E compra uma tonelada de produtos para fazer o potro crescer. É muito melhor que ele compre 1 quilo por mês. E aproveite a melhor fase de crescimento do potro, que é até os 12 meses. É a fase em que ele está voltado para crescer. É a fase em que a conversão alimentar é favorável para o crescimento. Porque a partir dos 18, 24 meses, o seu crescimento já é menor. É mais caro fazê-lo crescer após essa idade do que fazê-lo crescer na idade mais tenra, até os 12 meses. Então, muita atenção a essa suplementação, a essa criação, a essa alimentação até os 12 meses de idade. Lógico que após isso também é importante.
Mas o foco é até 1 ano, porque nesse momento, esse potro vai demonstrar todo o seu potencial em termos de desenvolvimento genético, em termos de desenvolvimento corporal. E você terá uma noção do que ele será dali para frente. Melhor do que pegar o potro já próximos dos 2 anos e dizer, bom, agora eu vou arrumar ele. Certo? Resumindo a nossa palestra, que hoje misturou um pouco de flora ruminal, flora intestinal, com a nutrição, com o crescimento, com o desenvolvimento. Resumindo, o que nós precisamos ter em mente? Que é importante haver uma taxa de crescimento uniforme. Vocês podem ver esse gráfico, que não é uma curva, é uma reta, né? Mostrando o crescimento ideal até os 24 meses. Evitar que haja crescimento, queda, em função de falta de alimento, falta de leite da mãe ou deficiência de manejo. É muito importante aproveitar o potencial de crescimento e fazer com que sua curva seja só crescendo. Assegurar que o consumo dos nutrientes seja balanceado, pensar bem nisso, né? Como nós falamos já no início, evitar excessos e evitar deficiências também. Na verdade, fazer aquilo que eu comecei dizendo, planejamento. Cada potro tem que ser planejado, tem que planejar a época da cobertura para que ele nasça num momento favorável, planejar a nutrição da mãe, principalmente no terço final da gestação, para que o potro tenha um bom desenvolvimento, enfim, planejar toda a sua vida nutricional para que ele possa expressar todo o seu potencial genético, possa nos alegrar com todas as conquistas que ele fará em função da boa nutrição e dos cuidados que nós tivemos com ele. Dessa forma, quero encerrar, agradecer a todos pela atenção, pedir desculpas por alguma falha e me colocar à disposição para outros eventos sempre que forem necessários. Beto, muito obrigado. Nilcinho, muito obrigado. E muito feliz de poder participar com vocês nesse momento da velocidade. Obrigado.